Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do Decor Brasília, este espaço dedicado à teologia do corpo de São João Paulo II. Hoje nós queremos dar continuidade a um projeto que ficou aí em stand-by por algum tempo, que é a leitura comentada do livro Teologia do Corpo para Iniciantes, do Christopher West. Nós chegamos a gravar 12 vídeos da série da leitura comentada desta obra e por N razões precisamos interromper, mas em nosso coração permanecia o desejo de dar continuidade, levar este projeto a termo, de fato entendendo a beleza que é a teologia do corpo e querendo ajudar aqueles que estão iniciando no estudo desta bela riqueza, deste grande presente de São João Paulo II a nós nesta caminhada. Então, se você não viu os vídeos anteriores, volta lá no nosso canal. Existem 12 vídeos já gravados acerca do primeiro capítulo do livro. Na verdade, nós estamos entrando no finalzinho do capítulo 2. Hoje quero dar continuidade falando exatamente a partir do ponto em que paramos, que foi na página 52, em que falávamos sobre a unidade original e essa experiência da unidade que afirma e sobrepõe a experiência da solidão original. E aí o Christopher, nesta página 53, coloca assim, falando lá do desígnio original de Deus, dos desejos sexuais do homem e da mulher que não eram conduzidos pelo instinto, ele coloca que esta atitude deles em relação um ao outro fluía precisamente da liberdade para amar a imagem de Deus. Em outras palavras, o Eros expressava o ágape. E aqui nós podemos parar um pouquinho para tentar entender melhor o que é este Eros expressar o ágape. Bom, primeiramente nós precisamos aqui recapitular em nossas mentes, talvez da maioria de nós, o que é o significado da palavra Eros. Muitas vezes, não sei você, mas a maioria das pessoas com quem eu já conversei acerca desta questão, geralmente esta palavra Eros se apresenta com uma conotação negativa, com uma conotação de algo relacionado à luxúria, à pornografia, a uma sexualidade desregrada. Então, antes de entendermos como que é esta expressão do ágape pelo Eros, precisamos entender o que é este Eros, que na linguagem da Santa Igreja não é e nunca foi associado com desejos luxuriosos, com uma visão pornografada da sexualidade humana. Ao contrário, a maneira como o Eros é descrito, e São João Paulo II ressalta isso quando era ainda cardeal Wojtyła, no seu livro Amor e Responsabilidade. O Eros é um vetor de aspiração por tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O Eros é uma força interior que todo o ser humano tem e que o faz buscar, que o faz caminhar na direção de tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Em última instância, se nós formos parar para aprofundar este pensamento, quem é a suma bondade, quem é a suma beleza, quem é a suma verdade, senão o próprio Deus. Ou seja, este Eros, esta força que move o coração humano, que nos atrai, que nos impele, que nos movimenta em direção a algo que está fora de nós, em última instância, é destinado a nos levar ao encontro do próprio Deus. Por isso mesmo, se nós tivermos distorcido em nós o significado deste Eros, esta mesma força nos levará a um outro lugar e não a Deus. Mas a força continua sendo um motor potente, continua sendo algo de fato forte dentro de nós. Então, o Eros, nesse sentido do amor erótico, deste amor de êxtase, de sair de si, ele é e deve ser, e já era lá no plano original de Deus, uma expressão do ágape. Aquele amor de doação, aquele amor também de um êxtase pessoal, mas um amor de entrega,
que nós vemos de forma sublime na própria ação do amor de Deus por nós. Ou seja, quando São João Paulo II fala na teologia do corpo, e é isso que o Christopher está meditando aqui, sobre este impulso do homem em direção à mulher, da mulher em direção ao homem, ele quer nos dizer que este eros que leva um à comunhão com o outro é expressão, em alguma medida, do próprio amor de Deus, daquele amor de doação que nós aprendemos com o próprio Cristo. E aí ele segue, é isso que torna a sexualidade humana não somente uma realidade biológica, mas uma realidade teológica. É exatamente por esta capacidade do eros de expressar o ágape, de expressar o amor no seu nível, em seu nível mais sublime, poderíamos colocar assim, que é o próprio amor de doação de Deus por nós enquanto humanidade. É isso que faz da nossa sexualidade algo não somente biológico, algo que não pode ser reduzido simplesmente aos instintos, mas que se torna um meio para alcançarmos o conhecimento do próprio Deus, ou seja, uma teologia. A nossa sexualidade adquire este caráter teológico porque nos faz, através do sinal do nosso corpo, da nossa masculinidade, da nossa feminilidade, da nossa sexualidade, olharmos para aquilo que é a realidade do próprio Deus. E aqui nós entramos, de fato, então, na realidade, na experiência da comunhão de pessoas, que está inserida nesta análise que São João Paulo II faz da unidade original. Ou seja, a comunhão de pessoas, e particularmente a comunhão do homem e da mulher e a união dos dois em uma só carne, não é algo simplesmente que acontece num contexto corpóreo, mas é uma comunhão de pessoas de forma integral, que não pode ser simplesmente corpórea, mas que também não pode ser, não sei nem se o termo existe, mas se não, invento aqui agora, acorpóreo, né? Não pode rejeitar a realidade corporal, porque nós somos pessoas humanas dotadas de corpo e alma, essencialmente, e não é possível fragmentar isso sem ferir a nossa humanidade. Então, esta comunhão de pessoas é uma comunhão, de fato, entre dois seres em toda a integralidade da sua personalidade, do seu ser gente, do seu ser humano. A união em uma só carne, ela sempre deve expressar a união também no nível espiritual. E aí ele segue falando lá na página 54, que tornar-se uma só carne, portanto, não se refere somente à junção de dois corpos. É exatamente o que eu falava agora, né? Assim como acontece nos animais, por exemplo. Mas é uma expressão sacramental, correspondente à comunhão das pessoas. Importante fazer esta distinção aqui, porque se nós olharmos para a nossa sexualidade simplesmente num nível corporal, eu pergunto qual é a diferença entre a união de um homem e uma mulher, sob este aspecto, da cópula dos animais, de um macho e de uma fêmea, de qualquer espécie animal. O que faz a comunhão de pessoas algo superior, o que faz a união sexual do homem e da mulher algo superior, é exatamente porque ela expressa algo que vai além, que transcende a experiência corporal. Exprime de fato uma comunhão de pessoas. Os animais são capazes de cruzar, mas não são capazes de entrar em comunhão. Lembra que nós falávamos lá no último vídeo da incapacidade dos animais para amar? Por mais que eles tenham os afetos, por mais que tenha uma certa relação ali com seus donos, dependendo dos animais, por exemplo, que tenha as próprias reações de cuidado com os filhotes, né, às vezes até entre macho e fêmea, dependendo da espécie, mas eles não são capazes de entrar em comunhão, porque não são capazes de doar-se. E a comunhão, ela pressupõe o dom de si, pressupõe uma doação de mim mesmo para o outro. E doar-me a mim mesma para o outro pressupõe algo ainda anterior, obviamente, né? Se pressupõe algo anterior, mas requer algo ainda anterior, qual seja a posse de mim. Eu preciso ter posse de mim para que eu possa fazer de mim um dom para o outro,
para que eu possa me entregar a outra pessoa. E os animais não são capazes de fazer isso porque não têm racionalidade para ter consciência de si, porque não têm liberdade para decidir se entregar-se ou não, decidir se vão se entregar ou não um ao outro. Então, este é um fenômeno próprio das pessoas. E aí ele segue: o corpo humano torna visível o mistério invisível de Deus, que é ele mesmo uma eterna comunhão de pessoas. Ou seja, nesta capacidade de, tendo posse de mim, fazer-me doação para o outro, fazer-me um dom para o outro, eu acabo por me tornar um ícone do próprio Deus. Eu acabo por atualizar em mim aquela imagem e semelhança de Deus, que é doação, que é amor. A função do homem e da mulher, tendo sido criados à imagem de Deus, está em espelhar aquele que é o modelo, reproduzir o seu protótipo. Ou seja, nós somos chamados a amar como Deus ama, a amar a imagem e semelhança de Deus. O homem é a imagem de Deus não somente através da sua própria humanidade, mas também através da comunhão de pessoas que o homem e a mulher formam desde o princípio. Nós somos imagem e semelhança de Deus por sermos racionais? Sim. Por termos liberdade, livre vontade? Sim. Mas também por sermos chamados a uma comunhão de pessoas. O homem e a mulher não são chamados a existir sozinhos. Ninguém é autossuficiente, ninguém foi feito para existir fechado em si mesmo, preso no seu próprio mundo, mas somos chamados a estabelecer neste mundo uma comunhão de pessoas e assim espelhar a própria vida divina, que é um intercâmbio eterno de amor. E esta comunhão, assim como a comunhão entre as pessoas trinitárias, é uma comunhão que é sempre fecunda. Por isso que o livro ressalta aqui que, sobretudo, desde o princípio, desceu sobre esta comunhão de pessoas a bênção da fecundidade, que é um trecho tirado da catequese número 9. Então, comunhão e fecundidade são realidades que estão sempre ligadas, desde o princípio, no plano original do Criador. A relação fecunda do casal torna-se uma imagem para descobrir e descrever o mistério de Deus. De fato, esta fecundidade que perpassa a união em uma só carne do homem e da mulher são para nós uma manifestação da própria fecundidade divina, Ele que é o Senhor, doador da vida, Criador, que nos cria, que nos sustenta na criação. É um mistério desse Deus que dá a vida, que acaba por se manifestar de forma muito bela e muito profunda na nossa humanidade, na nossa sexualidade, no nosso chamado à paternidade e à maternidade, que estão associados a este chamado do ser fecundo. É possível imaginarmos uma visão mais exaltada da sexualidade humana do que esta? O Christopher pergunta aqui. De fato, não. É tão triste pensar na maneira como a sexualidade humana é vista hoje em dia. Ou é vista como algo sujo, feio, ou é visto como algo depravado, né, que pode ser tratado de qualquer maneira. E o que ele nos chama a atenção aqui, o que São João Paulo II nos chama a atenção na teologia do corpo, é exatamente o contrário. É de que a nossa sexualidade é algo bom desde o princípio, é algo sublime, é algo que manifesta o mistério do próprio Deus. Por isso o perigo aqui, quando nós entramos nesta relação entre comunhão de pessoas e fecundidade, aqui nós poderíamos, por exemplo, partir para uma análise, né? Não dá para aprofundar nisso aqui, não é o propósito dessa leitura comentada, que é algo mais inicial, mas poderíamos aproveitar aqui para aprofundar na perspectiva do mal da contracepção, porque se a união fecunda de um homem e de uma mulher é um sinal do mistério divino, o que é uma relação, então, pautada no uso de contraceptivos, senão um antissinal, senão um antissacramento, senão um falso ícone daquela união das pessoas divinas, da união de Cristo com a sua igreja. Então, fica aí para você refletir um pouquinho mais sobre isso e, se quiser se aprofundar, buscar. Nós temos outros conteúdos, tanto aqui no canal do YouTube, quanto em nossa plataforma de cursos acerca desse tema, então você pode procurar para se aprofundar melhor.
São João Paulo II chega a dizer que esta compreensão da imagem de Deus constitui talvez o aspecto teológico mais profundo de tudo o que se possa dizer acerca do homem, exatamente por estar vinculado ao ser imagem e semelhança de Deus. Este aspecto de sermos chamados a uma comunhão fecunda fala de forma mais profunda, da forma mais profunda possível, acerca da nossa humanidade, por esta base na imagem e semelhança de Deus. Obviamente, nada disso significa, e o Christopher ressalta isso, que Deus seja sexual. Deus, o mistério de amor e geração da Trindade está infinitamente além de como isso se dá na nossa realidade masculino e feminino, na união humana. Mas, como diz o próprio catecismo, as perfeições do homem e da mulher refletem algo da infinita perfeição de Deus. Então, esta capacidade de comunhão e esta capacidade de gerar vida nos torna coparticipantes da vida divina e assim nos faz manifestar algo da infinita perfeição do nosso Criador. Deus nos criou homem e mulher e nos chamou à comunhão como revelação original e fundamental do seu próprio mistério no mundo criado. É esse o nosso chamado. É esse o plano de Deus para a nossa sexualidade, fazer com que nós revelemos neste mundo criado o próprio mistério do amor divino. Esse é o nosso chamado. Quero encerrar por aqui e nós seguimos no próximo vídeo entrando numa experiência original, a terceira delas, que talvez seja mais difícil para nós compreendermos a princípio, que é a experiência da nudez original, baseada naquele versículo de Gênesis 2:25 que diz: os dois estavam nus e não se envergonhavam. Então, espero vocês no próximo vídeo. Vocês perceberam que nós estamos com um cenário mais simples, uma edição mais simples para tornar factível esta leitura comentada, essas gravações de uma forma mais rápida e para que assim nós consigamos chegar ao fim deste projeto, ao fim deste livro pelo menos, e seguirmos com o nosso propósito de espalhar a mensagem da teologia do corpo. Deus nos abençoe, reze por nós, não se esqueça de curtir aqui o nosso canal, de se inscrever, de curtir este vídeo, de se inscrever no nosso canal e de divulgar também para os seus amigos. Fiquem com Deus, São João Paulo II, rogai por nós.